O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, a meditarmos um pouco essa palavra de Deus, esse grande santo, que é São Francisco de Assis, que nos ilumina também como vivermos a nossa fé para aquilo que nós rezamos na oração da coleta. A oração da coleta se chama assim porque ela colhe a colheita das intenções todas, né, para seguir o Filho, que nós também possamos, né, seguir o caminho de Francisco, trilhar o seu caminho, seguir fielmente o Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. É claro que se a gente toma o caminho de Deus, ao contrário do que parece, a gente vai tomar o caminho da alegria. É exatamente o contrário que não é o caminho da alegria, que é o caminho da angústia, da morte, da violência, de um mundo desastrado, como que nós vivemos. Por quê? Porque deixa a simplicidade de lado, deixa Jesus de lado, deixa Deus de lado. E a gente se agarra nas coisas para mostrar para os outros que somos mais. E Francisco faz o caminho inverso. Se desfaz de tudo. De tudo. Aquela herança que ele prodigamente gastava em festas e orgias naquele tempo, depois que ele encontrou o Senhor, ouviu aquela voz, se converteu, renunciou a toda aquela herança, inclusive as roupas do corpo, para seguir perfeitamente Jesus pobre. É de uma lucidez impressionante, de um brilho fulgurante, essa figura de Francisco, capaz de deixar tudo, passando por provas também terríveis que ele passou durante a vida, como aquela por causa do nojo que sentia dos leprosos, porque o leproso tem as carnes que estão caindo do corpo, do rosto, das mãos, tem que ficar longe e não cheiram bem, e foi, apesar do nojo, capaz de dar um beijo, porque era Cristo que estava ali, era o irmão dele que estava ali, beijou o leproso. Passou por essas provas para ser fiel a Deus. O Papa Francisco não só escolheu o nome dele, o primeiro Papa que escolhe para ensinar o mundo de hoje, que tem tanta riqueza e tanta pobreza no mundo. É um escândalo tremendo. Não só escolheu o nome de Francisco, mas também a sua espiritualidade, aquele documento belíssimo que ele fez, o Laudato Si, cuidado que nós temos que ter com as criaturas. Francisco era amigo dos bichinhos, dos animais, protetor dos animais, e para a ecologia, cuidar do criado, da criação. Te louvo, Senhor do céu e da terra, pela água, pela pedra, pela lua, pelo sol, pelo cântico do sol, louvor a Deus. E lá no fim da vida foi capaz também, naquele dia, de louvar a Deus, depois que, contra sua vontade ainda, ele recebeu os cuidados de um médico que o superior tinha ordenado, porque no fim da vida Francisco quis passar não mais como o superior da ordem que ele tinha fundado,
que já havia milhares de jovens que o seguiam. Ele quis ser submisso a um superior e pediu que fosse colocado um superior para ele, ao qual ele deveria obedecer totalmente. E por ordem dele, então, recebeu o médico para consultá-lo, aquelas dores atrozes, aquele chão frio, etc. E então isso era ali por meados de setembro, e ele perguntou, mas quanto tempo eu tenho neste mundo ainda? Ele disse, tu terás umas 2 semanas no máximo. E naquela noite, não desespero, então escreveu esse belíssimo canto, em que inclusive a morte que vinha ao seu encontro, ele a saúda como minha irmã, a morte corporal, porque ia para a plenitude de Deus, grande santo. Então, o cuidado das criaturas, o cântico das criaturas, louvado seja meu Senhor, é o nome do documento que orienta a humanidade a cuidar desta pequena casa que Deus nos deu, que é a única que existe para o ser humano viver. Não existe outro. Não existe. O universo pode ser infinito, pode ter bilhões de estrelas e mais ainda planetas, mas eles não são para nós, não tem como ir para lá. Só existe esta casinha. Cuidar, amar, ela é a criação de Deus. É o cântico das criaturas ao seu Criador. Mas não só, também Papa Francisco ele fala e trabalha, a sua missão é essa pela fraternidade universal. Então, um documento belíssimo é esta da ecologia, o outro é sobre as relações humanas. E ele chamou, deu o título italiano, Fratelli Tutti, todos irmãos, todos irmãos. Aquela criança faminta, barrigudinha que está morrendo na África, ou aqui no Brasil, que são milhões que passam fome, aquela criança pobre, o adulto pobre, é meu irmão. E ele, diante de Deus, tem um valor, é amado por Deus, e não só os que têm muito dinheiro para viver nesse planeta. Então, Fratelli Tutti, é outro marco da sua vida que ele deixa para nós, e que é a espiritualidade de São Francisco de Assis. Ele faleceu com apenas 44 anos de idade, e de uma autenticidade impressionante. Diz esse que foi superior dele, diz que depois escreveu que ele, naquele frio, ele congelado já, e pediu para ele colocar uma pele de ovelha por baixo daquele hábito surrado, úmido, frio, para se aquecer um pouquinho. Ele não queria. E, no fim, por obediência, mas insistiu então, veja o que é um homem de Deus, insistiu então que se cortasse aquela pele de ovelha em 2 partes, uma colocou por baixo do hábito para aquecê-lo e uma parte por cima, para não ser hipócrita, mostrar que ele está passando frio, mas por baixo ele está protegido, não. Quis que se mostrasse externamente também aquilo que o aquecia internamente. A hipocrisia que domina o mundo, domina as religiões, domina todos. Hipocrisia, mostrar uma coisa e ser outra. Francisco não. Se Jesus nunca no Evangelho atacou um pecador por ser pecador, uma pecadora, um pecador público. Mas os hipócritas, a hipocrisia, aqueles que usam a religião com outra finalidade, para enganar, para ganhar lucro, para ganhar prestígio, para ganhar poder. Esse Jesus é intransigente, não aceita, e vai ser duro com ele. Francisco é um exemplo dessa autenticidade. E a gente pode ver nesse gesto, pobrezinho,
pouco antes da morte, mas não quis aceitar um conforto sem que ele aparecesse aos olhos dos outros também, que ele tinha esse conforto. Vamos pedir esse Espírito de Francisco que desperte em nós um amor grande por Deus, pela sua criação, pelos nossos irmãos. É isso, amor de Deus, amor para nós, amor para os outros. E assim vamos ter a alegria que vem de Deus. Vamos fazer o nosso ofertório e não sei se alguém poderia ajudar a cantar esse canto do ofertório. Tu sabe, Mário, esse canto do ofertório é bem fácil. O do ofertório aqui é bem facilzinho. É do nosso tempo, Mário. É do nosso tempo. Senhor, vos ofertamos em súplice e oração. Senhor, vos ofertamos em